Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer um Cloud Game News com muita informação. Vamos falar sobre os jogos grátis da Epic Games se estão disponíveis em algum serviço de Cloud Gaming. Amazon Prime tá trazendo mais um jogo grátis que você pode jogar em Cloud Gaming. Você vai saber também os novos jogos que chegam ao GeForce Now, ao Boosteroid e também os jogos que estão saindo do Amazon Luna. Também chegou no xCloud um jogo de surpresa e inesperado no serviço. E algumas outras informações muito interessantes, como a Rockstar comprando o 5M, a Sony trazendo 4K no seu Cloud Gaming, Netflix lançando aplicativo e Assassin's Creed de graça. Então deixa o like, se inscreve no canal para continuar recebendo novidades sobre o Cloud Gaming. E começando com os jogos grátis da Epic Games, né? Temos 3 jogos aqui, né? 2 jogos que chegaram nessa última quinta-feira, que estão disponíveis até o dia 17 de agosto. E os 2 jogos são Europa Universalis 4 e Orwell. Esses 2 jogos chegaram hoje, estão disponíveis, você já pode resgatar aí. E eles estão disponíveis no GeForce Now, então você vai poder resgatar aqui e jogar de graça no GeForce Now. Até o momento, o único serviço que está disponível, né? E na semana que vem, no dia 17 de agosto, deve chegar o jogo Black Book, que também está disponível aí no GeForce Now. Então, resgatando que você vai poder jogar na nuvem, né? Apenas pelo GeForce Now. Esses 3 jogos aí. Semana que vem eu trago uma atualização desses jogos grátis aqui. Outra atualização interessante aqui para vocês, né? Dentro do Prime Game, né? Para quem assina o Amazon Prime, você pode resgatar aqui Farming Simulator 19 a partir de hoje, né? Para você jogar em Cloud Gaming. Ele tá disponível no GeForce Now e no Boosteroid. Então, se você resgatar aqui, vai conseguir jogar nesses 2 serviços de cloud. Eu já trouxe semana passada aqui o Payday 2 também, que estava disponível, que entrou aqui também no Prime Game. Então, esses 2 jogos. Tem vários outros aqui que você pode resgatar, ó, inclusive Quake 4 na GOG.com, mas que você vai poder jogar aqui no Boosteroid e GeForce Now. Apenas esses 2, né? Os outros jogos que você for resgatando aqui, você pode jogar aqui em Cloud VM, como por exemplo o Cloud da Nexa, que eu trouxe aqui um vídeo explicando como funciona. Em breve traremos novos vídeos também. E atualizações sobre Boosteroid, né? Então o link tá aí na descrição, nos comentários, pra você se cadastrar lá, testar a sua velocidade, né? O serviço tá nos Estados Unidos. E tem novos jogos que chegaram aqui, né? Semana passada, Baldur's Gate chegou na sexta-feira, então depois do Cloud Game News, e aí não deu tempo de trazer para vocês, mas já está disponível no serviço. E agora tivemos a chegada de novos jogos hoje, né? Doom Eternal e Quake estão disponíveis aí, né? O Quake de 1999, 98, né? Antigo, e o Doom Eternal, que é mais recente aí, 2019, né? Também está disponível no serviço. E aqui agora o Quake, né? Tá disponível até pela Epic Games, né? Então se você pesquisar aqui Quake, ó, tem na versão da Steam e na versão da Epic. Eu acho que o Doom talvez também, né? Doom Eternal apenas pela Steam, tá? Então Quake na Steam e na Epic, Doom Eternal apenas pela Steam. E além desses jogos aqui, também chegou um outro jogo aqui no Boosteroid, né? Overwatch 2 agora pela Steam, né? Ele estava disponível antes no launcher da Battle.net, né? E agora disponível pela Steam. Então quem quer jogar aí de graça pode jogar no Boosteroid, claro, com a assinatura do serviço. Aproveitando também para falar sobre os jogos que estão saindo do catálogo do Luna, né? A página Cloud Dosage trouxe essa informação aqui para nós e são vários jogos, né? Mais de 15 jogos programados para deixar o Luna em um futuro próximo. Vamos ver quais são, que eu não tinha visto ainda. Acabamos de escrever um post sobre 3 jogos programados para deixar o Luna em um futuro próximo. Esses eram títulos relativamente menores no serviço. Infelizmente, agora parece que a lista de partidas cresceu para 15 jogos, incluindo alguns títulos importantes e populares. Também notamos que Saints Row The Third deixou o serviço recentemente sem nenhuma feira de fãs, né? Sem avisar os fãs, no caso, eu acho. Tradução automática aqui, ficou meio estranho. Então, a lista completa aqui de jogos deixando o Luna, né? Saints Row The Third deixou em julho, né? Sem avisar. E jogos que estão saindo no dia 31 de agosto: Space Ace, Dragon's Lair 2. A partir do dia 8 de setembro, Death Squared, Mega Man 11, Overcooked, Pile Up Box by Box, SpongeBob SquarePants, né? Ou Bob Esponja, The Adventure Pause. E a partir do dia 14 de setembro, né? Lumouch, The Master Mote Chronicles, Timésia. A partir do dia 21 de setembro, Potion Permit, Shock Troopers. E a partir do dia 26 de setembro, The Legend of Heroes. E no dia 28 de setembro, Strife. Então, vários jogos aí saindo do catálogo do Amazon Luna. Uma má notícia aí para quem joga no Amazon Luna. Eu já mostrei aqui no canal, né? Como jogar no Amazon Luna mesmo estando no Brasil, sem
sem VPN. Mas, infelizmente, aí vários jogos saindo do Luna Plus. E o Cloud Dosage também destacou uma coisa interessante, né? Parece que o Prime, né, agora vai trazer aí a possibilidade de jogar jogos da Epic também, além da Ubisoft, né, que a gente já sabe que já é possível, né, pela Ubisoft Connect. Também pode ser que seja possível jogar jogos da Epic, e aí provavelmente o que a Amazon enfatizará no futuro, segundo o site Cloud Dosage. Dessa forma, vemos possivelmente mudando para um tipo de oferta GeForce Now ou Boosteroid, poderia ser um benefício gratuito para os assinantes do Prime, o que é muito interessante, né? Seria mais um cloud game aqui no formato GeForce Now e Boosteroid, que é um formato onde você compra os jogos, né, para poder jogar no serviço. O xCloud ainda não chegou nesse ponto, né? A Microsoft prometeu que os jogos comprados deveriam chegar em dezembro do ano passado. Já estamos próximo aí do final do ano, então próximo de um ano da promessa, e não chegou ainda os jogos comprados no xCloud. Mas a Amazon parece que já tá se encaminhando também, então, para ter os seus jogos comprados, no caso da Epic, no Amazon Luna, e talvez ainda utilizando o benefício do Amazon Prime. Claro que enquanto não chegar no Brasil, né, o brasileiro não vai nem poder usar aí o Prime brasileiro, né, para poder jogar. Vai ter que assinar o Prime americano se quiser. Mas quem sabe também eles planejem trazer pro Brasil, né? Esperamos muito. Bom, e a Microsoft também adicionou jogos aí essa semana, né? E tem jogo de surpresa, né? O Quake 2, né, foi o jogo que chegou aqui de surpresa ao serviço, não estava programado, né? É um remake, se eu não me engano, e agora tá disponível aqui no xCloud pra você jogar na nuvem, né? Quake 2, então, no xCloud. E é um jogo da Bethesda, né, que foi lançado recentemente. É um jogo desenvolvido em 97, né, mas foi lançado no dia 10 de agosto, foi lançado ontem. O remake, né, ou remaster, eu não sei agora. Eu me confundo com esse negócio de remake, remaster, né, cara? Mas eu imagino que seja isso. Tá disponível pra você jogar aqui, caso você goste desse estilo de jogo. Comenta o que você achou da adição desse jogo aqui de surpresa ao xCloud. Tem novidades também sobre GeForce Now, né? Além dos 42 jogos anunciados semana passada para chegar durante esse mês, agora tivemos a atualização dos jogos que chegaram essa semana, né, ontem, e é uma lista bem grande, né, mais de 20 jogos aqui que estão compatíveis aqui com o GeForce Now. Eu vou abrir eles para você ver o preço. Bom, a lista é grande, mas vamos falar rapidamente. Então, I Am Future tá disponível agora no GeForce Now por R$ 42,29 na Green Game, né? O link do nosso blog, nosso site, tá aí na descrição dos comentários. Você vai acessar essa página aqui e você pode acessar qualquer jogo aqui da Steam, da Epic, por essa página aqui, e aí você vai estar apoiando o canal em alguma loja, né? Green Game, nuvem. Então, I Am Future, R$ 42,29 disponível em GeForce Now. Atlas Fallen, R$ 159,90 na nuvem aqui pela Steam. Orwell, né, que tá grátis na Epic Games, pra você resgatar agora e jogar no GeForce Now. Sengoku Dynasty tá disponível aqui direto pela Steam, custando R$ 75,64 na sua versão base, né? Também tem Tales e Tactics aqui disponível pela Green Gaming, R$ 40,47. Temos o jogo Aliens Dark Descent, custando R$ 139,00 na Epic Games. Na Green Gaming temos o jogo Doom Eternal, custando R$ 33,53, né? Um preço bem baixo, né? Na Steam ele tá custando bem mais que isso. Lembrando que ele também chegou no Boosteroid, né? Então se você comprar aqui na versão da Steam pela Green Gaming, você vai conseguir jogar também no Boosteroid e no GeForce Now. Tem também a chegada do jogo Lego Brawls, custando R$ 18,99. Tá chegando no GeForce Now aqui pela Epic Games. Mas o jogo da Epic Games aqui também disponível é o Quake, né? Que tá disponível pela Steam também, custando R$ 9,89 aqui na Epic Games pra você jogar no GeForce Now. O jogo Session Skate Sim, simulador de skate, custando R$ 75,49 pra jogar no GeForce Now. Aí, ó, interessante também, né? Estamos em falta de um jogo de skate em serviço de cloud game. Pelo menos eu não me lembro de ter nenhum aí, né? Tem também o jogo Smaland Survival The Wilds, custando R$ 73,99 na Epic Games. Lembrando que quando você clica em comprar aqui, vai aparecer um campo ali, apoia um criador, tag de criador. Você pode utilizar a tag Johnny, J-O-N-Y, você vai apoiar esse canal. Ainda na Epic Games tem o jogo Super Hot, custando R$ 39,99. E continuando na Epic Games, Terra Invicta, custando R$ 99,99. Na Green Game temos o WoW World, custando R$ 16,99. Epic Games
Games Wild West Dynasty, custando R$ 84,99. Greenman Gaming Wolfenstein The New Order, custando R$ 11,25, né? Tá um preço muito interessante aqui na Greenman Gaming. Tem também o jogo Wolfenstein Youngblood, né? Custando R$ 16,20 aqui na Greenman Gaming. Cara, geralmente na Greenman Gaming é mais barato do que qualquer outra loja, incluindo a Steam, tá? Não sei como eles conseguem o preço muito mais baixo. Você resgata aqui o jogo e ele vai entrar direto na sua conta da Steam oficial, tudo certinho, né? Mas geralmente tá mais barato aqui mesmo. Outro jogo da Greenman Game é o Wolfenstein 2 The New Colossus, custando R$ 20,93 direto na Greenman Gaming. Epic Games tem mais jogo aqui, Wreckfest R$ 82,45 e Shonauts 2 custando R$ 99,99 na Epic Games. Então essa foi a lista completa e vários jogos no GeForce Now que estão disponíveis a partir de agora. Eu tive que falar muito rápido aqui para conseguir falar todos, né, e o vídeo não ficar tão longo. Ainda tem mais jogos para chegar até o final do mês. O link do nosso site cloudgamesbr.com tá aí na descrição dos comentários. Você pode consultar lá todos os jogos que devem chegar até o final do mês. E a Rockstar, hein, meu amigo? E a Rockstar, eles compraram simplesmente o 5M, né? O responsável por trazer aí GTA RP, várias comunidades de GTA RP para o mundo, né? Onde o brasileiro, cara, passou horas e horas assistindo streamers fazendo lives de GTA RP. Inclusive hoje ainda deve ser muito popular o GTA RP, apesar de eu não acompanhar muito esse cenário, né? Mas a Rockstar simplesmente comprou, né, a empresa que fez aí o 5M e agora, né, eles são donos dessa parada toda aí, né? Então, se eles quiserem botar regras, as regras que eles quiserem, eles vão colocar. E até coloquei lá no Twitter, né, que a Rockstar pode fazer duas coisas. Ou ela melhora o RP, né, melhora a integração do 5M com o seu GTA Online, né, faz realmente uma integração, né, o que não existe hoje, e melhora também o serviço, né, do GTA RP e tal. Ou ela pode encerrar tudo e falar, agora, né, se ferra aí, meu amigo, nós vamos continuar aqui só com o nosso GTA Online. Eu não acho que ela vai chegar a esse ponto, mas ela vai começar a botar algumas regras para ela receber por essas monetizações que o pessoal recebe, né? O pessoal que cria aí, né, as comunidades de GTA RP, pode ser que tenha que pagar alguma taxa, não se sabe, né, cara? Eu tô falando a minha opinião, lógico que não tem informação sobre isso, mas sabe como a Rockstar é. Bom, agora vamos ler a notícia, né? Primeiro eu falei a minha opinião, agora vamos ler aqui. Então, hoje a Rockstar tem o orgulho de anunciar que CFX.RE, a equipe por trás das maiores comunidades de RPG e criadores da Rockstar, 5M e Red M, agora faz parte oficialmente da Rockstar Games. Nos últimos anos, vimos com entusiasmo a comunidade criativa da Rockstar encontrar novas maneiras de expandir as possibilidades de GTA V e Red Dead Redemption 2, principalmente por meio da criação de servidores de RPG dedicados. Como forma de apoiar ainda mais esses esforços, recentemente expandimos nossa política de mods para incluir oficialmente aqueles feitos pela comunidade criativa da RPG. Ao fazer parceria com a equipe CFX.RE, vamos ajudá-los a encontrar novas maneiras de apoiar essa comunidade incrível e melhorar os serviços que fornecem aos seus desenvolvedores e jogadores. Estamos ansiosos para compartilhar mais nas próximas semanas e meses. Então não tem muita informação aqui, né? Claro que aqui eles demonstram que querem realmente apoiar a comunidade, né? E apoiar os desenvolvedores da CFX.RE, e tudo que eu falei antes pode ser que não tem nada a ver, né, cara? Pode ser que realmente a Rockstar vai manter o GTA do jeito, o RP do jeito que ele é, não vai se envolver tanto, mas vai apoiar eles. Essa é a esperança, né? A expectativa de que as coisas aconteçam desse jeito. A gente sabe que a Rockstar é um pouco, a gente tem que duvidar muito da Rockstar, porque ela toma umas decisões meio estranhas, né? Que favoreça o bolso dela, né, cara? O GTA RP hoje não dá dinheiro nenhum pra ela, no máximo a compra do jogo, né? Tipo, você compra o jogo na Epic Games, na Steam, e aí você instala o 5M e consegue jogar lá de boa, sem dar dinheiro nenhum a mais pra Rockstar, né? E eu acho que eles querem pegar alguma parcela desse dinheiro aí, né, cara? Eu acho que eles não querem ficar só no vender o joguinho, né? Comenta aí o que você acha, o que você acha que vai acontecer a partir de agora. Bom, o site The Verge trouxe a informação aqui que a Sony agora está transmitindo jogos PS5 em 4K pela internet em beta público. 4K pode ser um grande negócio, não apenas por causa dos gráficos, mas também pela clareza. Então, o título aqui do The Verge, né? E eles trazem o seguinte: a Sony disse que estava chegando e agora está aqui. A Sony agora está confirmando que lançou um teste beta público de jogos em nuvem do PS5, que transmite jogos para um PS5 com resolução de até 4K, de acordo com os jogadores que agora estão recebendo convites. Mas é aquele negócio, né? Transmite jogos para um PS5,
5, né? Então ainda um cloud mais focado aí no console, né? Você não pode simplesmente abrir uma guia do navegador e jogar em 4K, né? Por exemplo, talvez no futuro seja isso, mas hoje esse teste é apenas para proprietários aí de PlayStation 5. E continuando, embora a porta-voz da Sony, Mary Tang, diga que a empresa não tem detalhes adicionais para compartilhar, vários usuários do popular fórum Reset Era dizem que conseguiram e estão compartilhando algumas impressões iniciais. Poster original Arashi Games diz que você pode escolher entre as resoluções 720, 1080, 1400, 2160. Ele compartilhou isso aqui, ó, né? Welcome to the PS5 Public Beta and PS5 Cloud Streaming. Então o cara tá recebendo um e-mail aqui oficial da Sony convidando ele, né? Bem-vindo aí ao beta público do PlayStation 5 e streaming via cloud do PlayStation 5. E aí também não ficou claro, né, se a resolução máxima de 4K se refere à resolução de renderização, né, os gráficos dentro do jogo, ou a resolução de streaming, né, da transmissão do jogo em si, né? E eles informaram aqui também até os jogos que já estão compatíveis com essa funcionalidade, né? Então, segundo a Arashi Games, né, que postou nesse fórum, os jogos disponíveis seriam God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2, Demon's Souls, Death Stranding, Sackboy, Destruction All Stars e Fall Guys, com os testes disponíveis para Resident Evil Village e Demon Slayer também. Bom, basicamente é isso, né? Então, mais para informar vocês que existe esse teste aí em 4K do cloud gaming da Sony, mas ainda em PlayStation 5. Não tem nada de um cloud gaming mais aberto aí, onde você possa acessar de qualquer lugar, beleza? O site Tudo Celular também trouxe aqui que Netflix lança aplicativo para controle de jogos que te permite jogar pela TV. Então isso aqui também é interessante, né? Não chega a ser um cloud game, ou talvez não sei, né? Vamos ver aqui. Então a Netflix lançou um novo aplicativo que em breve permitirá que os assinantes joguem em suas TVs. O aplicativo chamado Netflix Game Controller, disponível nesse momento somente para iOS, por enquanto, transformará o seu celular em um controle que você pode usar para jogos através da plataforma. Então você vai poder jogar dentro da Netflix a princípio, né? Em 2021 a Netflix lançou um catálogo com vários jogos para celular, né? A gente já sabe disso, e desde o lançamento a empresa tem falado bastante sobre seus planos de expansão para jogos baseados em nuvem, né? Mas o que ainda não chegou até o momento, né? Em 2022, no evento TechCrunch, o vice-presidente da Netflix de jogos, né, disse ao público que a Netflix estava explorando uma oferta de jogos em nuvem. Esse aqui é o print do aplicativo, né, oficial da Netflix para controlar os jogos direto na TV, direto no seu celular, com a TV, sincronizado com a TV. E é um controle bem simples, né? Boosteroid também tem um aplicativo assim. Então você controla aqui o analógico e os botões do jogo, né? No momento não está claro quais jogos estarão disponíveis para você jogar na sua TV com um novo controle, ou se serão os jogos para celular da Netflix com os quais já estamos familiarizados. O que eu acho meio paia, né, cara? Você jogar jogo de celular na TV, meio, né, não é tão legal. Acho que seria mais interessante realmente ter os jogos, né, ou da Netflix, ou de parceiros da Netflix na TV e você jogar com o controle, né? De qualquer forma, estamos ansiosos para ver se a Netflix irá conseguir se destacar nesse mercado, onde a Microsoft é líder, né? Bom, é isso, não tem informações ainda sobre os jogos, vamos aguardar aí, mas o aplicativo parece que já existe, né? Não pesquisei aqui, mas parece que já existe esse aplicativo. Comenta aqui o que você acha dessa informação. Última informação, cara, muita coisa aqui nesse vídeo hoje. Então joga o fim de semana grátis de Assassin's Creed, né? Do dia 10 a 14 de agosto. A partir de ontem ainda, você já pode jogar aqui. Você tem desconto nos jogos e pode jogar Assassin's Creed de graça aí, né? Então você vai poder jogar Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed Brotherhood e Revelations, e também Assassin's Creed 2. Aparentemente esses são os jogos que estão disponíveis aí e você pode jogar ele no GeForce Now. No Amazon Luna eu não sei se vai funcionar, acredito até que sim, mas no GeForce Now você vai poder jogar esses jogos aqui gratuitamente por esse período, né? Até o dia 14 de agosto, e ainda tem desconto, 75% de desconto se você quiser comprar esses jogos aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fico muito feliz que você ficou até o final, né? Então, qualquer coisa que você fizer aqui no canal, se inscrever, deixar o like, comentar, vai apoiar demais esse canal. Tamo junto, valeu e até a próxima.